Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance, que a singular manifestação do nosso amigo o Espírito Santo nos dê o privilégio de mais nesta manhã estudarmos a Santa Palavra de Deus. Gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração. Bom dia a todos. Quem orar era a irmã Genilda, né? Ela não vai poder orar hoje, eu vou orar no lugar dela. Querido e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite que o Senhor nos concedeu. Amém. Obrigado pelo cuidado com cada um de nós, mesmo em tempos difíceis que estamos vivendo, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E eu creio que o Senhor continuará nos ajudando até o fim. Amém. O Senhor abençoe o pastor José Cícero, o Senhor abençoe o seu ministério, o Senhor abençoe a sua família, abençoe todos os irmãos que estão conectados aqui neste momento, nesta manhã. Que o Senhor nos leve para o nosso trabalho na sua santa paz, nos traga na sua santa paz também. Amém. Que o Senhor abençoe os 10 dias de oração que está para começar na Igreja do Jordão Baixo. E tudo seja feito, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Amém. Que o Senhor perdoe nossas falhas, perdoe nossos pecados. Abençoe todos aqueles que estão enfermos no leito dos hospitais. Que o Senhor possa curar cada um deles com a sua santa mão poderosa. Que o Senhor abençoe o nosso dia, abençoe a nossa vida e a cada um de nós. Nos entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, tomemos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9. Venha mais perto da Bíblia comigo, por favor. Mateus, capítulo 9, versículos 14 ao 17. Nós temos, então, a seguinte informação aqui registrada, né? Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram. A questão aqui é este elemento temporal, né, na língua portuguesa. A expressão, então, depois, você, então, se pergunta, depois do quê? Claro, depois de toda a cena que ocorrer ali do jantar na casa de Levi Mateus. Então, depois deste episódio, os comentários não foram, portanto, agradáveis. E nós temos aqui algo que parece, talvez, abrupto. Mas por que os discípulos de João vieram a Jesus? O que havia ocorrido para que eles pudessem, então, despertarem acerca deste tema tão singular? Bem, o detalhe é que nós temos aqui algo que está nas entrelinhas, que não é registrado, portanto, de acordo com o Evangelho de Mateus. Então, nós vamos de antemão para o Evangelho de Marcos, e em seguida para o Evangelho de Lucas, verificar algumas singularidades depois do jantar na casa de Levi Mateus, o que é que ocorreram, né, para que esses discípulos que pertenciam, então, a João o Batista, estivessem, então, afoitos a ponto de vir, então, ter um introito com Jesus e questionar-lhe o seu comportamento. Isto não poderia ser visto de uma forma natural, mas algo de estranho ocorrera. Então, vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos, então, 18 em diante. Venha comigo, mais perto da Bíblia, por favor. Veja o que está escrito aqui, Marcos, capítulo 2, versículo 18 em diante. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Pare um pouquinho, vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo, portanto, 5, versículo 33 em diante. Mais perto da Bíblia, você, então, vai começar a entender o que está acontecendo aqui. Reitero, Lucas, capítulo 5, versículo 33 em diante. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim o dos fariseus, frequentemente jejuam
fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. E aí vem o detalhe, né? Quando a gente olha para este contexto de Lucas, não fica evidente que eram os discípulos de João que de fato vieram. Percebe? Não se apercebeu? De novo ao texto. Disseram-lhe eles, e aí vem o detalhe. Quem são estes que estão aqui postos, então, no pronome eles? Quem são estes que disseram a Jesus o que, então, Lucas registra? Os discípulos de João, e bem assim o dos fariseus, frequentemente jejumam. Então, você se apercebe que está sendo um discurso por um grupo de pessoas apontando outros comportamentos de outras pessoas. É como se nós estivéssemos aqui num discurso, portanto, retratando história de pessoas, mas não que os discípulos de João lá estavam dizendo isto. Então, Lucas põe a narrativa como sendo um discurso, o que a gente chama, feito então, em uma forma indireta. Né? E quando você, então, faz a leitura em Lucas e confronta com o texto de Marcos e de Mateus, é evidente que tem algo aqui bastante distintivo. De novo, fazendo a leitura em Lucas e vamos fazer em Marcos e voltar para Mateus. Observe. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejumam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Então, veja, Jesus lhes disse a quem? Para que nós saibamos quem estava, portanto, aqui interrogando Jesus, precisamos fazer leitura dos versículos anteriores. Venha comigo para o versículo 29, aí mesmo no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Acompanhe. Então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Disseram eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejumam. Então, observem que nós temos aqui que o discurso está sendo feito, na verdade, de acordo com o texto de Lucas, pelos fariseus e os seus escribas, que estavam ali e viram, na verdade, quando Jesus saíra ou entrara na casa de Levi Mateus. É bem evidente que este episódio pode ter ocorrido, portanto, dias em seguida, ou no dia seguinte, ao jantar, ou após o jantar. O detalhe é que a gente tem de lembrar, portanto, que não eram os discípulos de João que vieram a Jesus, mas os escribas, os fariseus, que estavam retomando o comportamento dos discípulos de João Batista, como eles faziam, como, então, os próprios, eu diria, seguidores e fariseus, igualmente, e aqueles que pertenciam à seita dos fariseus, estavam desta forma. Eu estou um pouco inquieto, porque tem aqui uma buriçoca me tirando ao sério aqui nas pernas. Então, aliás, nas pernas não, nos pés. Não? Então, é preciso que a gente atente para esta singularidade. Nós temos este grande problema aqui sendo apresentado pelos fariseus e tomando o comportamento dos discípulos de João como sendo um argumento bastante forte. E aí vem o detalhe, que é o que eu chamo de discurso de entrelinhas. Ora, os fariseus nunca se submeteram ao discurso de João Batista, pelo contrário, você se lembra que eles mandaram, portanto, comitiva e questionar o João, porque João fazia batismo, qual a autoridade que ele tinha para estar fazendo o que eles faziam. Então, mas no momento que queriam, portanto, causar uma animosidade
entre os discípulos de Jesus, e neste particular, não esqueçam, temos apenas 5 agora, né? Nós temos agora a chegada de Levi e Mateus. Então, eles queriam criar um clima de animosidade entre o comportamento dos discípulos de João Batista e o comportamento agora destes contra os que estavam seguindo a Jesus. Isso poderia gerar uma animosidade muito grande. Né? Então, em outras palavras, o desassossego que os fariseus estavam propondo, reclamando o comportamento, então, dos discípulos de João Batista, não era porque eles tinham algum tipo de amizade, carinho, apreço e respeito pelo que João havia feito. Na verdade, não era isso. A intenção era criar, de fato, uma separação entre o relacionamento de Jesus com as pessoas, criando esse impacto, né? Algo que não está muito distante do comportamento de muitos adventistas, que tomam testemunho de outros, não para, então, respeitar esse testemunho, mas para pôr em conflito com aquele que não está, portanto, de acordo com o pensamento do indivíduo. Eu chego daqui a pouco nesta parte para que você compreenda, de fato, o que está acontecendo. Não obstante, é preciso lembrar que nossa ênfase aqui, ao estudarmos a palavra de Deus, não é gerar, portanto, discussões, mas apresentar como podemos, compreendendo tanto a palavra do Senhor, ter responsabilidade maior e lealdade à verdade que temos aprendido, viver esta verdade e evitar que essas tensões sejam mais uma vez reclamadas no comportamento de quaisquer um de nós cristãos, frente, talvez, àquilo que julgamos que os outros não estejam fazendo. Livre de mim esse tipo, portanto, de intenção, e espero que também você não use a Bíblia para esse tipo de, eu diria, de justiça própria. Não é? Voltemos, então, agora a Mateus. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram por que jejuamos nós e os fariseus e teus discípulos não jejumam. Bem, pastor, como resolver essa questão? Visto que Lucas descreve que não eram os discípulos, portanto, de João, que vieram a Jesus. E como resolver essa questão? Bem, é simples. O próprio Evangelho promove esta resposta. Observe. O que fica claro aqui é que Mateus está colocando já o momento em que os discípulos de João tiveram, portanto, esse contato com Jesus. Mas é preciso nos lembrar que há uma espécie de hiato de tempo, usando uma expressão aí da língua da computação, há um delay, há uma espera entre, portanto, aquilo que ocorre após o jantar na casa de Levi, Mateus, e quando os fariseus e escribas têm, então, esse tipo de manifestação contra Jesus, é claro que os discípulos de João foram informados do que estava acontecendo. Então, o que Mateus não noticiou é o que Lucas noticiou. E após, portanto, esta situação da exposição que os fariseus e escribas fizeram, necessariamente, você tem aqui o registro de Mateus tomando ponto da chegada já dos discípulos, portanto, de João vindo a Jesus. Você compreende? Então, Lucas está colocando o episódio anterior e Mateus está colocando o episódio posterior, numa sequência aonde Mateus, portanto, silenciou que houve esse introito com os escribas e os fariseus, e aí só registra o momento em que os discípulos de João aparecem. Esta é a situação aqui. Então, vieram depois, por isso que eu me fixei nessa expressão depois, porque esse é um elemento de tempo, e aí depois de quê? Depois do jantar. Mas depois do jantar, há um episódio anterior a este, e que, então, Lucas registra, mas Mateus e Marcos, então, silenciam que houve, de fato, esse introito com os escribas e fariseus. Muito bem. Agora, resolvida essa questão, vamos partir para um outro detalhe,
que é o seguinte: entre os judeus havia um comportamento que as coisas mais solenes que um ser humano poderia fazer nesta terra são três. Veja, ser caridoso, ou seja, alguém que ofertava, dava esmola, jejuava e orava. Estas três coisas faziam, portanto, a prática farisaica. Dar esmola para poder ser visto pelos homens, orar para poder, então, ser visto pelos homens, e jejuar para demonstrar que, na verdade, a vida está em santificação. Esta era a forma singular de um judeu se comportar nos dias de Jesus. Portanto, todos esses atos, Jesus começa a trabalhar, demonstrando que eles estão praticando o que deve ser praticado, mas com intenção distinta daquilo que Deus realmente requereu. Eles estão praticando o jejum do ponto de vista apenas de uma análise física, mas não entenderam o sentido singular do jejum. Algo que nós já passamos por isso aqui, né? Porque já tratamos desse assunto lá no Sermão do Monte. Então, esse é um ponto. Segundo, lá, eles devolviam ofertas, eles, então, de alguma forma, faziam esses tipos de doações, mas para serem vistos pelos homens e serem aplaudidos. Então, a intenção não era, de fato, de um coração sensível. E terceiro, o fato, portanto, de orarem, não importava onde estavam, se na praça, se na sinagoga, se aonde iriam comprar. O horário que eles haviam estabelecido para aquelas orações, eles paravam e faziam, portanto, as suas orações públicas. E isso atraía o olhar, portanto, das pessoas, como, de fato, esses homens fossem pessoas santas, pessoas realmente de um comportamento religioso quase que a ser, eu diria, objeto de imitação. Mas esses três pontos é o que exatamente Jesus aqui está corrigindo. Então, quando Jesus responde lá, versículo, portanto, 15, eu estou em Mateus, capítulo 9, agora versículo 15, Jesus diz: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Bem, Jesus entrou especificamente numa espécie de conhecimento, o que a gente chama do senso comum. Qual é o conhecimento do senso comum? Todo judeu bem sabia que a festa de casamento era algo bastante destacado, seja para a vida de alguém abastado, seja para a vida de alguém pobre. Na cultura judaica, a festa de casamento durava, portanto, aí mais de, então, 7 dias. Não era algo comum fazer o casamento e o noivo, portanto, ir para a lua de mel. Isso ocorre na cultura europeia, não na cultura judaica. Então, o que acontece aqui? O noivo ficava em casa e, durante essa primeira semana, ele era tratado como um rei. Não fazia as coisas, os amigos faziam para ele. Então, do ponto de vista da roupa, do ponto de vista, portanto, da casa, dos cuidados, todas estas coisas eram realizadas, então, por aqueles que se punham nesta semana a serviço deste indivíduo. E isto fazia com que, portanto, o ambiente se tornasse alegre, festivo, porque a lua de mel só ocorria, de fato, uma semana depois de todas essas tratativas que eram, então, realizadas por estes, que eram os convidados para a festa aí, então, do casamento. Então, isto gerava toda essa disposição. Mesmo nesse período, os pobres alegravam-se em poder auxiliar, né, o noivo nesse instante. Então, essa distinção que Jesus faz aqui, ela parte desta compreensão, do senso comum. Todos sabem, como judeu, que a festa, de fato, de casamento é algo distinto e que a alegria está por causa da presença do noivo. Não era o olhar para a noiva, mas era o olhar exatamente para o noivo, porque a ele era dado, portanto, esse tratamento. É claro que também a noiva entrava nesse contexto de ser tratada também como uma rainha, mas isto não era realizado pela parte, portanto, dos homens, era realizado pela parte das mulheres. De sorte que, a primeira semana após exatamente o casamento ocorria, na sequência, portanto, uma semana ali de tratamentos, né, de
cuidados para que a noiva, portanto, não se machucasse, para que ela não fizesse os trabalhos comuns da casa, lavar roupa, varrer casa. Tudo isso era feito exatamente por estes que vinham para a festa de casamento e tinha todos estes cuidados. Não? Talvez aqui algumas irmãs que estejam me escutando devem estar se perguntando assim, bem, eu não passei por nada disso, eu gostaria muito de ter passado por isso. É verdade, não? Mas nós estamos numa cultura distinta. Então, às vezes, abrindo parênteses aqui, a noite de núpcia é a noite mais difícil, não? Cansado de tanta coisa que você teve durante a festa, de atender pessoas, a tensão do casamento, que não é uma coisa agradável. Não? Tudo isto termina sendo algo bastante difícil, não? Mas não era assim na cultura judaica. Sinto muito de a gente não ter tido exatamente, talvez, né, esse tipo de tratamento para cá, né, para o lado, eu diria, dessa cultura que gestou a todos nós, a chamada cultura europeia. Bem, voltando à Bíblia, que é mais importante, nós precisamos, então, lembrar-nos disso. Então, volte para o versículo 15 e observe. Respondeu-lhe Jesus, podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? E aí você entende. Por que enquanto está? Porque na semana seguinte, aí sim, o noivo ia para a lua de mel. Mas não era assim a primeira semana. A primeira semana ele era tratado como aqui já narrei. Dias virão, e aí Jesus coloca a situação para futuro, né? Ou seja, uma situação aqui de aspecto escatológico, tomando essa expressão da teologia. Né? Dias virão, veja, e não é um dia, são dias, demonstrando, portanto, que uma situação, de fato, de sequência de episódios que vão vir, e ele diz, né? Contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. E quando era que o noivo era tirado, no contexto, portanto, do senso comum aí? Na semana a posteriori o casamento, porque aquela primeira, aqui eu já narrei para você. Então, quando o noivo era realmente tirado daquele ambiente para o seu, então, encontro particular com a noiva, e aí, então, ter a lua de mel, necessariamente a tristeza vinha para todos, porque não estavam mais ali no convívio daquela pessoa, né? E de ajudá-la e da alegria de poder fazer as coisas enquanto estava presente. Então, esta cena que Jesus põe aqui, na resposta para este grupo lá, de fariseus, é claro que Jesus está dizendo algo que era comum, que eles sabiam a que se referia. E, de fato, então, aqui vem a lição para esta manhã. Lição número 1, meu querido amigo e irmão. O cristianismo nos traz muita alegria. Enquanto o noivo está presente, nossos primeiros, eu diria, contatos, né, com a palavra de Deus, nos forneceram, esses contatos nos forneceram diversas vezes alegria, satisfação, coração, portanto, ali animado. Mas temos de nos lembrar que toda alegria, que toda festa tem fim. E, às vezes, temos de nos deparar especificamente com o amargor do relacionamento de irmãos que não se alegram porque nós estamos alegres. Então, falta, portanto, eu diria, esta parte, né, de entender que o cristianismo ele é real do ponto de vista de o Senhor nos fornecer a alegria da salvação. Mas o detalhe é que a alegria da salvação deveria permanecer em nós como que, então, na festa do casamento. Mas é preciso também não nos esquecer que sempre ocorrerá tristezas, porque quem está disposto a aceitar Jesus como seu Salvador e alegrar-se em sua presença, é preciso também lembrar que o cristianismo tem uma cruz a ser carregada. E a cruz é símbolo de sofrimento, de tristeza, de dor. Então, temos de sempre colocar em mente isto. Nem toda estrada que percorremos como cristão está recheada às suas bordas de flores. Nós temos, às vezes, nas bordas dessa estrada, bastante, eu diria, sofrimentos. Ou os nossos, ou então aqueles que põem sobre nós, mas, de qualquer forma, nos atingem. Mas também o cristianismo desperta em nós a sensibilidade de verificarmos
os sofrimentos dos outros. Então, isto é o que Jesus aqui está pondo. A alegria, ela existe, mas ela nunca será alegria eterna. Enquanto aqui estivermos, precisamos nos lembrar. Aliás, o texto do Apocalipse, né, reclama, tá, que voltemos ao nosso primeiro amor. E por quê? Porque foi o período dessa festa, desta alegria, da satisfação de ouvir um hino na igreja, de ir às reuniões da igreja, de participar junto, portanto, do compartilhar da fé para outros. Contudo, o tempo vai passando e aí aqueles que não têm mais a alegria que nós tivemos, simplesmente vão nos afetando com um comportamento desvantajoso. E isto vai tornando a igreja o que muitas vezes temos, igrejas apáticas, e aí vejam qual é a razão do cristianismo se tornar vivácido, se tornar realmente, eu diria, ressuscitado na vida de muitas pessoas. A entrada de outras pessoas para a igreja. Quando pregamos e vimos as pessoas com os seus olhares, os brilhos nos olhos, de virem para a igreja, estarem ali conosco, isso renova, isso, portanto, traz um impacto, eu diria, bastante singular para a igreja. Mas a igreja que perde o compartilhar da fé, ela vai definhando, porque todos já estão naquele estágio de comportamento de limbo, né? De tranquilidade. Ninguém me toca, não fala nada. Meus hinos são estes, meu lugar é este. Ninguém, portanto, me afete. Então, aí a igreja entra neste marasmo, em razão de viver, portanto, sem a alegria da renovação em Cristo Jesus. Mas o apelo de Jesus é: te aconselho, portanto, que voltes ao teu primeiro amor. Por que o primeiro amor? Porque é isto, não é? Esta é a comparação que dias virão em que o noivo não estaria presente e a tristeza viria. É isso que Jesus está dizendo aqui. E talvez seja esta a experiência mais dolorosa no cristianismo. É quando nós estamos felizes e as pessoas não compartilham de nossa alegria, não sentem mais o impacto. Talvez aqui eu precise entrar nesse particular, embora não seja o que o texto se refere, mas apenas para chamar a atenção do que renova uma igreja. O que renova a igreja, meu querido amigo e irmão, é a presença de gente que foi conquistada pelo poder do Evangelho. Elas estão dispostas a compartilhar a fé. E isso contagia os demais que estavam ali já quase sem ânimo. Mas quando estes que estavam quase sem ânimo já não veem mais a igreja, eles perdem de vista a festa do casamento, que é desta pessoa com Cristo Jesus, e aquele período, portanto, de alegria que realmente ocorre na vida de quaisquer um de nós que aceitamos Jesus como Salvador pessoal. Por isso, é necessário que você atente para essa situação aqui. Por fim, terminando aqui nossas lições nesta manhã, versículos, então, 16 e 17, Jesus diz: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Entende? Ou seja, Jesus está consciente de que a mensagem tem de ser sempre nova em Cristo Jesus, para aqueles que estão com uma mente que, de alguma forma, só pensa em um momento de glória que ficou lá no passado, sem entenderem que o Evangelho é uma renovação. O Evangelho se renova. Mas como não estudam as Bíblias, já veem como que, não, já sei de tudo, já tenho todas as informações. Então, colocar pano novo em um pedaço de coisa que está velha, essa doutrina nova impacta muita gente. E estes que já estão pelo tempo, né, carcomidos e não mais dispostos a se renovarem, Jesus está dizendo, é uma espécie de ignorância. Sabemos que não podemos colocar um pano novo num pedaço de pano velho, porque o pano velho não suporta, né? E aí a rotura fica maior. Este adágio popular dos dias de Jesus, você sabe o que significa? Que Jesus estava trazendo uma doutrina nova, é verdade, na forma de se comportar, não novo no conteúdo, mas na forma de aplicar para aqueles que não entenderam o que Jesus de fato veio fazer. Mas como a vidinha estava destes bastante presa a ritualísticas,
há, então, um passado inglório, como fora, portanto, o caso de Israel. Agora, ao invés de atentarem que, de fato, agora chegara a grande promessa para Israel, estava cumprindo-se ali as profecias do Antigo Testamento, eles não enxergavam, porque estavam como que em tecido velho. E o Senhor não podia modificar quem não quer a mudança. Sabe, meu amigo, meu irmão, como Paulo usa lá no texto de Romanos, precisamos renovar a nossa mente. Mas como se renova a mente? Usando, portanto, teorias, livros de autoajuda. O que é que Paulo nos diz? Aliás, o Espírito Santo está me fazendo lembrar desse texto. Então, venha comigo para o texto realmente de Romanos. Veja o que aqui está em Romanos, capítulo 12. Olha o que Paulo aqui nos põe. Romanos, capítulo 12, versículos 1 ao 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, e agora veja, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é o elemento que deveria, portanto, renovar a nossa mente? E não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação de vossa mente. Mas como a mente pode ser renovada, pastor? O verso 1 respondeu, que é exatamente aquilo que nos orienta nesse sentido de renovação de mente. O que é que nos orienta? O culto. Então, quem deixa de participar, de vir, de receber da palavra de Deus no culto, está ausentando-se da possibilidade de ser renovado. E aí, o versículo 3 termina, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Então, isto é colocar pano novo em remendo velho. Se nós não nos permitirmos que a própria mente seja renovada pelo poder do Evangelho, que é manifestado no culto racional, nós não podemos enxergar o que, de fato, Jesus está nos reclamando. Meu querido amigo e irmão, por fim, que o Senhor Jesus, poderoso como é, te faça recuperar a alegria do Evangelho, a satisfação de servi-lo, de amá-lo, de compartilhar de tua fé para outros, porque ao fazê-lo, tua vasilha se esvazia e você tem de vir à mesma fonte que é Jesus para ser preenchido. Então, quanto estamos cheios e estamos compartilhando, nossa alegria, portanto, é no Senhor. Lembrando que nesta caminhada nós temos, portanto, a nossa jornada não só de alegria. Temos de nos lembrar que o noivo teria de, então, deixar a semana de alegria e nós teríamos de entrar nas nossas próprias tristezas. Mas lembrem-se, em particular, cristianismo não é um jardim de rosas. Nós temos de nos lembrar que o Senhor deixou claro que cada um tem uma cruz a carregar. Que você e eu aprendamos do Evangelho a entender que Jesus não veio trazer um conflito entre os discípulos de João e os seus próprios discípulos. Quem tentou criar esta animosidade foram aqueles que, com a mente velha, não conseguiram se aperceber que havia um renovo ali trazido pelo Senhor Jesus. Que essa renovação nos alcance e que possamos viver, de fato, vida nova em Cristo Jesus. Esse é o meu desejo, igualmente a minha prece. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que a tua graça repouse sobre nós, que teu Espírito nos conceda a alegria do Evangelho. E mesmo quando chegar o final, Senhor, da semana de presença singular,
diante de ti, como nosso, então, noivo, que a tua igreja não esqueça daquilo que aprendera enquanto tu estás presente. E que possamos viver verdadeiramente a alegria que o Evangelho nos fornece, mas prepararmos-nos para o momento em que o noivo não vai estar. Nos ajude, Senhor, a viver pela fé. Suplicamos no santo nome de Jesus. Amém.